Minha família me traiu para tomar o que era meu. E o que eu fiz em seguida os destruiu. O silêncio que construí e a traição que herdei. Há uma verdade que ninguém te conta sobre construir algo do zero. Você não está apenas erguendo um negócio. Está cavando um buraco dentro de si mesmo. Um lugar onde vai depositar todas as suas inseguranças, todas as noites sem dormir, todos os momentos de dúvida que não compartilhou com ninguém. E o pior cego é aquele que não vê os outros observando esse buraco, medindo sua profundidade, calculando quanto caberia deles ali dentro. É assim que começa uma história como a minha, não com um grande anúncio ou um golpe teatral, mas com silêncios que se acumulam até ficarem pesados demais para carregar sozinho. Eu vinha de uma casa onde o amor era uma moeda de troca. Não explícito, nunca dito, mas sentido na pele desde que me entendo por gente. Minha irmã Sara nasceu quando eu tinha 7 anos, e foi como se um interruptor tivesse sido desligado dentro da minha família. Não me levem a mal, nunca me faltou comida, teto ou roupa lavada. Mas o que faltou foi o olhar que diz, estou orgulhoso de você, sem precisar de palavras. Faltou o abraço depois de um dia difícil na escola. Faltou a pergunta, como você está? Que realmente espera uma resposta honesta. Eu era o filho tranquilo, o fácil, aquele que não dava trabalho. E em famílias disfuncionais, quem não dá trabalho se torna invisível. Sara era o oposto. Cada espirro era um evento. Cada nota baixa, uma tragédia. Cada conquista, motivo para celebrações que eu nunca conheci. Aprendi a me esconder em livros, em projetos, em qualquer coisa que me desse uma desculpa para estar ausente mesmo estando presente. Quando entrei na faculdade de computação, meus pais nem lembraram do curso que eu fazia. Mas quando Sara foi aceita na escola de negócios, houve jantar especial, presentes, chamadas para parentes distantes. Eu assisti a tudo aquilo de um canto, mastigando meu ressentimento em silêncio, como se fosse um sabor amargo que merecesse. A startup nasceu desse lugar vazio dentro de mim. Não era apenas um sonho empreendedor, era um grito de socorro disfarçado de plano de negócios. Se eu construir algo tão grande, tão impressionante, talvez eles finalmente me vejam, pensava, em segredo, sem admitir nem para mim mesmo a pobreza emocional por trás daquele desejo. Investi os R$ 5.000, que juntei trabalhando como freelancer por 2 anos. Aluguei um quarto minúsculo no centro que servia de escritório, quarto e cozinha. Dormi no chão por 6 meses porque não tinha dinheiro para uma cama decente. Os primeiros 2 anos foram um exercício de humilhação diária. Lembro de uma reunião com um cliente potencial que durou 3 horas. Apresentei tudo, respondi cada pergunta, mostrei protótipos. No final, o homem olhou para mim com uma pena genuína nos olhos e disse: "Você é muito jovem. Talvez daqui a alguns anos, quando tiver mais experiência." Saí dali e vomitei no banheiro do prédio, não por nervosismo, mas por uma raiva tão profunda que meu corpo não soube processá-la. Nessa mesma semana, meus pais ligaram para falar que Sara havia ganhado um prêmio de aluna mais promissora. Desliguei o telefone no meio da conversa e chorei pela primeira vez em anos. Não por ela, mas por mim. Por aquele menino que continuava invisível mesmo tentando tão desesperadamente ser visto. A virada foi lenta, dolorosa e solitária. Um antigo professor da faculdade indicou meu serviço para uma pequena empresa. Fiz um trabalho tão minucioso, tão além do esperado, que eles não só pagaram como me indicaram para outras 3. Contratei Ana, minha primeira funcionária, uma desenvolvedora brilhante que havia sido demitida grávida e que ninguém mais queria contratar. Depois veio Marcos, que deixou um emprego estável porque acreditou na visão. Fomos 5, depois 10, depois 20... O escritório no quarto alugado deu lugar a um espaço verdadeiro, com plantas, luz natural e uma cozinha onde sempre havia café fresco. Criei uma cultura que era o oposto de tudo que eu havia vivido em casa. Reuniões transparentes, erros admitidos sem punição, celebrações coletivas das pequenas vitórias. As pessoas me chamavam pelo primeiro nome, me contavam sobre seus filhos, seus medos, seus sonhos. Para muitos, a empresa não era apenas um trabalho, era um refúgio. Eu sabia disso porque era um refúgio para mim também. Finalmente, eu pertencia a algum lugar. Minha família assistia a tudo de longe, como se observasse um experimento social curioso. Nas raras visitas, meus pais caminhavam pelo escritório com um sorriso educado, mas vazio. "Que fofo!" dizia minha mãe, tocando em uma mesa. "Parece aquelas empresas de série americana." Comentava meu pai. Nunca perguntaram como estava o faturamento, se precisávamos de investimento, como lidávamos com a concorrência. O negócio era um hobby sério, na melhor das hipóteses, até que Sara se formou. A mudança foi sutil no início, quase imperceptível. Um almoço de domingo, 3 meses depois da formatura dela.
Estávamos todos na mesa, eu contando sobre um novo cliente que havíamos fechado, um contrato significativo, que garantiria nossa expansão para outro estado. Meu pai mastigava lentamente, olhando para o prato. Minha mãe sorria, mas seus olhos estavam distantes. Foi Sarah quem quebrou o silêncio. Interessante, disse, com aquele tom estudado que ela desenvolveu na Business School. Mas você já considerou o modelo de precificação? Pela descrição, parece que estão cobrando abaixo do mercado. Isso pode desvalorizar a marca no longo prazo. Todos na mesa viraram para ela, meus pais com orgulho visível. Eu, com surpresa. Ela não tinha visto o contrato, não conhecia o cliente, não entendia o contexto estratégico, mas falou com uma segurança tão absoluta que por um segundo, até eu questionei meu próprio julgamento. É uma consideração válida, respondi, tentando manter a voz neutra. Mas nesse caso específico, a estratégia é de entrada no mercado. O valor é proposital. Minha mãe colocou a mão sobre a de Sarah. Sua irmã estudou isso, querido. Ela sabe do que está falando. Era a primeira vez em 10 anos que alguém da minha família questionava uma decisão profissional minha. Deveria ter sido um alerta vermelho, um sinal de perigo claro como o dia, mas a parte de mim que ainda era aquela criança faminta por aprovação apenas sorriu e mudou de assunto. Nos meses seguintes, o padrão se repetiu. Cada menção à empresa em encontros familiares era seguida por um insight de Sarah. Cada conquista que eu compartilhava vinha com uma sugestão de melhoria dela. Meus pais começaram a ecoar esses comentários. Sua irmã tem um ponto, diziam. Ela traz uma perspectiva nova. A pressão para trazê-la para a empresa começou como uma brincadeira. Seria tão bom ver vocês trabalhando juntos, minha mãe comentava. Imagina o que ela poderia agregar, meu pai reforçava. Aos poucos a brincadeira tornou-se expectativa, depois exigência velada. Você não quer o melhor para a empresa? Sarah é o melhor. A noite antes de tomar a decisão, não consegui dormir. Caminhei pelo escritório vazio, tocando nas mesas, nas cadeiras, nas paredes que testemunharam tantas horas de luta. Lembrei de Ana, grávida de 7 meses, codando até tarde porque acreditava no projeto. De Marcos, que recusou uma oferta salarial 50% maior para ficar conosco. Pensei na cultura que construímos, na confiança, na lealdade. Então pensei na minha família, na possibilidade de finalmente, depois de tanto tempo, ser visto como igual, como alguém que valorizava a opinião deles o suficiente para abrir as portas do meu mundo. Foi a pior decisão da minha vida, mas naquele momento, parecia a mais madura. Estou sendo generoso, pensei. Estou colocando a empresa acima dos meus sentimentos. Sarah entrou como diretora de estratégia, um título que ela própria criou. Nos primeiros dias foi encantadora. Trouxe donuts para a equipe, se interessou pelos projetos de cada um, fez perguntas inteligentes. Eu respirava aliviado. Talvez tenha julgado mal, pensava. Talvez ela realmente queira ajudar. O primeiro sinal real veio 3 semanas depois. Sem me consultar, Sarah contratou uma empresa terceirizada de marketing, amigos dela da faculdade, por um valor mensal que era metade do nosso orçamento para desenvolvimento de produto. Quando questionei, ela sorriu daquele jeito condescendente que eu começava a odiar. Precisamos parecer mais profissionais. O material que vocês usam parece feito em casa. Isso afasta clientes grandes. Sarah, nós deliberadamente escolhemos uma estética mais humana, mais próxima. Nossos clientes valorizam isso. Valorizavam quando vocês eram uma startup. Agora estão crescendo. Precisam agir como uma empresa de verdade. Notei o vocês versus nós. Ela ainda não se incluía naquilo que havíamos construído. Ou talvez, pior, já se considerasse acima disso. Meus pais, quando souberam da discussão, ficaram do lado dela. Ela está tentando profissionalizar, filho. Você precisa aprender a aceitar ajuda. A mensagem era clara. Minha visão era amadora. A dela profissional. Meu apego emocional à cultura da empresa era uma fraqueza. O distanciamento dela, uma virtude. Nos meses que se seguiram, Sarah fez o que qualquer bom estrategista faria. Trabalhou as alianças. Começou a almoçar individualmente com cada membro-chave da equipe. Ofereceu mentoria, oportunidades de crescimento, visibilidade. Ana, minha primeira contratação, veio até mim 2 meses depois, com olhos vermelhos. Ela me chamou para conversar, disse, a voz trêmula. Disse que meu trabalho é excelente, mas que eu me acomodei. Que com minhas habilidades, eu poderia estar ganhando o dobro em qualquer outra empresa. Perguntou se eu não me sentia subvalorizada aqui. O que você respondeu? Disse que amo trabalhar aqui. Que valorizo a flexibilidade, o respeito, o ambiente. Ela sorriu e disse que ambiente não paga contas. Foi quando entendi, não se tratava de melhorar a empresa. Tratava-se de desconstruir tudo o que eu havia construído.
Tudo que nos tornava diferentes, especiais, coesos. Ela estava desmontando, tijolo por tijolo, a casa que eu havia erguido com as mãos, e no lugar, tentando construir uma cópia genérica do que aprendera nos livros de negócios. O ambiente intoxicou-se lentamente. Reuniões que antes eram abertas e colaborativas tornaram-se tensas. Pessoas começaram a medir palavras. O café da cozinha, que antes era um local de conversas aleatórias e risadas, ficou silencioso. As portas dos escritórios, que sempre estiveram abertas, começaram a se fechar. E eu, como um idiota, ainda tentava conciliar. Ainda tentava acreditar que poderia salvar ambas as coisas, a empresa e minha relação com a família. Organizei um jantar em minha casa, na esperança de abrir um diálogo honesto com Sarah, longe dos olhares da equipe. Convidei apenas nós dois. Pensei que poderíamos conversar como irmãos. Ela chegou atrasada, falando ao telefone. Desligou apenas quando sentou à mesa. Desculpa. Reunião com um potencial investidor, disse, sem realmente se desculpar. Investidor? Não sabia que estávamos buscando investimento. Precisamos pensar à frente. Você fica muito focado no dia a dia, no operacional. Alguém precisa olhar para o futuro. A conversa continuou assim. Cada ponto que eu levantava era desviado ou minimizado. Quando finalmente expus minha preocupação com a mudança na cultura, ela deu de ombros. Cultura é importante, claro, mas não paga as contas. Olha, você fez um trabalho incrível trazendo a empresa até aqui, mas há um teto para o que alguém com sua formação pode alcançar. Eu trago conexões, metodologias, credibilidade. Precisamos usar isso. Saiu antes da sobremesa, dizendo que tinha outra reunião. Fiquei sozinho na mesa, observando os pratos pela metade, sentindo uma solidão tão profunda que doía fisicamente. O clímax, como acontece com frequência nessas histórias, veio disfarçado de ocasião comum, um jantar de aniversário do meu pai. Todos estavam lá, tios, primos, alguns amigos próximos da família. A atmosfera era leve, descontraída. Até que, depois do bolo, meu pai bateu no copo com uma colher, pedindo silêncio. Tenho um anúncio a fazer, disse com um sorriso largo. Depois de muita reflexão e conversas em família, estamos muito felizes em compartilhar que Sarah assumirá a liderança da empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Olhei ao redor, buscando algum sinal de que era uma piada. Meus primos pareciam confusos. Meu tio olhava fixamente para o prato. Minha mãe sorria, com lágrimas nos olhos, de orgulho. É o próximo passo natural, continuou meu pai, como se estivesse anunciando uma promoção qualquer. Sarah traz as qualificações, a visão, as conexões. E você, ele olhou diretamente para mim, você poderá focar no que faz de melhor, no lado técnico. É uma vitória para todos. Eu estava paralisado. A sala começou a girar levemente. Ouvi minha voz, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Vocês discutiram isso? Decidiram isso? Sobre a minha empresa? Nossa empresa, corrigiu Sarah suavemente. Sempre foi um esforço familiar, não foi? Todos te apoiamos desde o início. Apoiaram? Vocês nunca acreditaram nisso. Nunca perguntaram, nunca ajudaram, nunca... Filho, não seja dramático. Interrompeu minha mãe, com a voz firme que usava quando eu era criança e fazia birra. Estamos pensando no que é melhor para o negócio. Você está muito emocional. Sarah é a escolha racional. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não de forma violenta ou barulhenta, mas como um fio de vidro que se parte com um estalo quase inaudível. Vi, com clareza cristalina, a verdade que havia me recusado a enxergar. Para eles, eu nunca passara de um cuidador temporário. Alguém que mantivera o negócio aquecido até a verdadeira herdeira estar pronta para assumir. Meus anos de sacrifício, minhas noites sem dormir, minha saúde deteriorada, tudo isso era apenas o preâmbulo da história real, que começaria agora com ela no centro. Não, disse simplesmente. Não o quê? Perguntou meu pai, franzindo a testa. Não é a escolha racional, é uma traição, e eu não vou permitir. A discussão que se seguiu foi feia. Acusações voaram. Egoísmo, inveja, imaturidade. Sempre soube que você não conseguiria compartilhar o sucesso, disse Sarah, com uma frieza que me surpreendeu. É por isso que nunca cresceria sozinho. Saí daquela casa sem olhar para trás. Naquela noite, sentado no meu apartamento vazio, percebi que havia apenas dois caminhos: ser engolido pela narrativa que eles criaram ou lutar. Escolhi lutar.
O que se seguiu foram meses de planejamento silencioso e meticuloso. Contratei um advogado especializado em direito societário. Revisei cada contrato, cada acordo, cada documento. Descobri, para meu alívio, que eu sempre mantivera 100% das ações. Minha desconfiança inicial em relação a sócios salvou-me. A posição de liderança que queriam dar a Sarah não tinha base legal nenhuma, a menos que eu concordasse em transferir ações. Enquanto isso, na empresa, a situação deteriorava-se rapidamente. Sarah, confiante de que sua posição era iminente, tornara-se mais agressiva. Implantou mudanças sem consultar ninguém. Demitiu 2 funcionários que questionaram suas decisões. Assumiu compromissos financeiros arriscados. A equipe estava dividida, alguns encantados por suas promessas de crescimento rápido, outros aterrorizados com a direção que estávamos tomando. Foi Ana quem veio até mim, em segredo, 2 semanas antes do que seria a transição formal. As pessoas estão com medo, disse. Ela promete mundos, mas tudo que faz é destruir o que temos. Metade da equipe está atualizando o currículo. Quem? Perguntei, meu coração acelerando. Ela me deu uma lista. Eram os nomes de praticamente todos que haviam estado comigo desde os primeiros dias. As pessoas que construíram a empresa comigo. As que acreditavam naquilo que tínhamos criado. Naquele momento, o plano se formou na minha mente, completo e claro. Não seria uma saída, seria um renascimento. Marquei uma reunião geral para uma sexta-feira à tarde. Sarah insistiu em conduzi-la. Achava que eu finalmente cederia, anunciaria minha saída voluntária. A equipe estava reunida, o ar pesado de expectativa e ansiedade. Ela estava na frente, com um PowerPoint pronto sobre a nova fase da empresa. Eu me levantei antes que ela começasse. Antes de começarmos, disse minha voz surpreendentemente estável, tenho um anúncio a fazer. Todas as cabeças viraram para mim. Sarah olhou, irritada, mas confiante. Nos últimos meses, muitos de vocês expressaram preocupações sobre a direção que a empresa tem tomado, sobre a erosão da cultura que construímos juntos, sobre decisões tomadas sem transparência ou diálogo. Começara a ficar pálida. Ela se levantou. Isso não é apropriado. É completamente apropriado. Interrompi, pela primeira vez enfrentando-a diretamente na frente de todos. Porque ainda sou o dono desta empresa. E porque, após muita reflexão, cheguei a uma conclusão. Não posso salvar esta empresa da destruição que está em curso. O silêncio era absoluto. Pessoas prendiam a respiração. Por isso, continuei, estou saindo. Estou iniciando uma nova empresa. Um novo projeto, que honrará os valores que nos trouxeram até aqui. Os que quiserem me seguir, terão lugar garantido. Os que preferirem ficar, respeito sua decisão. Entreguei minha carta de demissão a Sarah, uma formalidade, já que eu era meu próprio chefe e virei-me para sair. Espera, a voz era de Marcos, levantando-se. Eu vou contigo. Eu também, disse Ana, em pé. Uma por uma, como dominós caindo, as pessoas se levantaram. Dos 27 presentes, 19 declararam ali mesmo que sairiam. Sarah estava branca como papel, os lábios tremendo. Tentou falar, argumentar, mas as palavras não saíam. Foi a cena mais dolorosa e mais libertadora da minha vida. O que veio depois foi caos para eles. Para mim, foi um recomeço lento, doloroso, mas limpo. A empresa antiga, sem sua equipe essencial, sem sua cultura, sem sua alma, desmoronou em menos de um ano. Sarah tentou mantê-la viva, mas suas decisões erradas acumularam-se. As dívidas cresceram, os clientes foram embora. Meus pais investiram suas economias para tentar salvá-la, e perderam tudo. Minha nova empresa, chamada ironicamente Renovo, começou em um espaço pequeno, com equipamentos básicos e o coração daqueles que acreditaram em mim. Crescemos devagar, sem alarde, sem celebrações familiares. Cada contrato fechado, cada funcionário contratado, cada conquista foi nossa sem sombras. Hoje, 10 anos depois, a Renovo é uma empresa respeitada, estável e, mais importante, feliz. Mantivemos a cultura que sempre valorizamos. As pessoas permanecem, crescem, florescem. Casei-me com Ana, aquela primeira funcionária que confiou em mim quando eu era apenas um sonho. Temos 2 filhos, uma casa cheia de risos e uma regra não dita. Nunca falamos sobre trabalho nas refeições familiares. Minha família biológica tornou-se estrangeira para mim. Meus pais tentaram contato algumas vezes, sempre com justificativas, nunca com pedidos de desculpas genuínos. Sarah nunca mais falou comigo. Soube através de um primo que ela mudou-se para outra cidade. Começou do zero em um emprego comum. Às vezes, sinto uma pontada de pena, não por ela, mas pela relação que poderíamos ter tido, pelas irmãs que poderíamos ter sido em outra vida, em outra família.
A verdade final, a que só cheguei depois de anos de terapia e reflexão, é esta. Algumas famílias não são refúgios, são campos de batalha disfarçados de lares. E algumas traições não são acidentes, são escolhas meticulosas, planejadas nos silêncios entre as conversas, nutridas em jantares de domingo, executadas com a frieza de quem acredita ter direito ao que você construiu. Aprendi que sobreviver não é sobre vencer, é sobre conseguir olhar no espelho todas as manhãs e reconhecer a pessoa que vê. É sobre construir uma nova família não do sangue, mas do respeito e da confiança. E é sobre entender, finalmente, que a única aprovação que realmente importa é a sua própria. O silêncio deles hoje é o mesmo de sempre. Só que agora, finalmente, aprendi a não esperar que se quebre. Aprendi a encontrar minha música em outros lugares. E descobri, para minha surpresa, que ela é muito mais doce sozinha do que nunca foi quando tentava cantar em coro com quem nunca quis ouvir minha voz. Gostou dessa história? Então deixei seu like e siga o canal para mais histórias como essa. Agora todas segundas, quartas e sextas.